E o tema da mensagem de hoje é renove a sua paixão. Diga comigo, renove a sua paixão. Queridos, todos nós se relacionamos, e quando você se relaciona, você se apaixona, sim ou não? Quando você conheceu o seu cônjuge, você não se apaixonou? Sim ou não? Sim. Quando você começou a namorar com ele, com ela, você não se apaixonou? Sim. Você jovem que está namorando, você não é apaixonado pela sua namorada, pelo seu namorado? Eu lembro que quando eu namorava com a pastora Michele, quando nós começamos a se conhecer, o meu sogro estipulou um horário, e ele disse que era 11 horas. Irmãos, a igreja que eu congregava, o pastor terminava o culto muitas vezes às 22h30. Até eu chegar em casa, levar ela em casa, era mais 15 minutos. Resumindo, eu tinha 15 minutos para ficar com ela. Eu ficava indignado, às vezes eu ficava no banco da igreja orando e dizendo: Deus, toca na vida do pastor e manda ele encerrar o culto. Quantas vezes eu fiz essa oração? Sabe por quê? Porque quando você está apaixonado, você quer estar junto, sim ou não? Você conta os minutos para estar junto. E com Deus não pode ser diferente. Quando você perde a paixão, quando você não está mais apaixonado, você, eu vou na igreja hoje, será que eu vou? Está chovendo muito. Não. Eu duvido que uma pessoa apaixonada por outra, uma chuva impede ela de ir ao encontro. Eu duvido, não. Você vai. Eu lembro que eu tinha moto na época que eu namorava com a pastora Michele, e mesmo debaixo de chuva, eu colocava a capa de chuva e eu ia. Eu estava lá pronto, por quê? Eu queria estar junto, queria estar perto. Nós temos que estar apaixonados por Deus. A sua presença aqui diz muito a seu respeito. Você que nos acompanha pela internet, diz muito a seu respeito, esse tempo precioso que você está deixando Deus falar contigo fortemente. Isso é relacionamento, isso é muito importante. Eu louvo a Deus por isso. Então renove a sua paixão. Jesus ele falou em João 13:8, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. É isso que Jesus está dizendo. E é muito fácil lavar os meus pés. Irmãos, eu troco de meia a cada 3 dias. Não é muito, né? A cada 2 dias, então. Não tenho chulé, nem sei mais o que é ter chulé. Mas é muito fácil lavar os meus pés. É muito fácil lavar os teus pés. Sabe por quê? Porque os teus pés estão limpos, você acabou de tomar banho. Se eu coloco uma meia, você coloca um tênis. Se tem chulé, você coloca, um spray ali para dar uma disfarçada. Então é muito fácil lavar os meus pés. Mas Jesus está falando para os discípulos o seguinte: olha, se eu não lavar os seus pés, vocês não têm parte comigo. E naquela época, na Palestina, eles andavam descalços. Eles andavam no barro. Então imagina, era um pé todo rachado, era um pé sujo, era um pé encardido. E Jesus está dizendo exatamente isso. Eu quero lavar os seus pés. Ele está mostrando para os discípulos algo que está impactando os discípulos. Por que está impactando os discípulos? Porque ele está dizendo o seguinte: eu quero lavar a parte mais suja do seu corpo. Deixa eu tirar essa meia, senão eu vou confundir com lenço. Daqui a pouco eu estou, passando a meia no rosto. Jesus está dizendo isso, igreja. Jesus está falando que, olha, o ministério é isso, o ministério é entrega, o ministério é serviço, o ministério tem que estar apaixonado. Só uma pessoa apaixonada, só uma pessoa convicta é que vai servir dessa forma, que vai chegar a ponto de lavar os pés do outro, mesmo encardido, mesmo sujo. Entenda uma coisa nessa noite: para fazermos coisas grandes, precisamos impactar. Fazer como Jesus. Jesus estava impactando os discípulos, para que eles pudessem entender, de fato, a sua missão na terra, a ponto de servir o próximo. Paulo, ele escreve aos crentes de Éfeso, dizendo:
elogiando. Tenho para vocês o maior elogio, porque vocês de fato têm o primeiro amor. Vocês de fato vivem em amor. Paulo está elogiando os cristãos de Éfeso. E ele elogia, dizendo que eles estavam vivendo apaixonadamente. Isso era muito importante. Mas, passados-se 30 anos, a mesma igreja recebe uma carta, e essa carta fala o seguinte: tenho contra isto, você perdeu o seu primeiro amor. Essa carta está lá em Apocalipse 2,4, dizendo o seguinte: tenho contra vocês que perderam o primeiro amor. Queridos, aquilo que não é regado, morre. Aquilo que não é alimentado, morre. Nós temos que alimentar. Entenda o seguinte: amar é muito mais do que um sentimento. Amar é uma decisão. Você precisa decidir amar todos os dias da sua vida. Se você não decidir amar o seu cônjuge todos os dias, teu casamento vai morrer. Você precisa amar, você precisa demonstrar amor, você precisa se relacionar. Tem muitas pessoas na sua vida que já foram pessoas que você amou de forma profunda, amigos, amigas, mas talvez as circunstâncias o afastaram e hoje não é mais tão forte o sentimento. Por quê? Porque você não regou, você não continuou alimentando isso, e isso vai morrendo. Entenda uma coisa nessa noite: com Deus não é diferente. Se você não alimentar, se você não se relacionar com Deus, você não vai viver de forma apaixonada. E tudo que Deus quer, que nós sejamos apaixonados por Ele. E nada melhor do que essa data, Dia dos Pais, uma data profética, para nós alegrarmos o coração do nosso Pai eterno. Tudo que Deus quer é que nós venhamos alegrar o coração dEle. Nada se faz sem paixão, nada se faz sem paixão. Somente os apaixonados e visionários transformam o mundo. E é isso que Jesus estava mostrando para os discípulos. Olha, se eu não os lavar os pés, vocês não têm parte comigo. Jesus estava mostrando o quanto ele estava apaixonado, o quanto ele estava disposto para cumprir o propósito do Pai na terra. E você, está disposto a cumprir o propósito do Pai na terra? Você está vivendo de forma apaixonada, sim ou não? Você está de fato apaixonado por Deus? Há muitas pessoas aqui que estão perdendo a sua paixão por Jesus e pelo ministério. Deus hoje quer renovar sua paixão. Ele quer acender uma chama no seu coração para você servir. Hoje no mundo, a igreja num todo tem passado por isto. Deixe-me eu ler algo que fala do começo da igreja. 120 crentes reunidos, e olha o que aconteceu. Lá no início da igreja, sob o olhar do Império Romano, com uma liderança religiosa e estabelecida de forma corrupta, havia muita idolatria na época, espiritismo, a adoração a demônios eram coisas comuns, além de toda a perversão moral e sexual do império. Os cristãos eram perseguidos e ridicularizados por todo o império. E mesmo em meio a todo este quadro, num período de 30 anos, 120 cristãos comprometidos com o Pai, eles vão transformar essa realidade. E olha o que a palavra de Deus fala sobre esses cristãos. Está lá em Atos 17:6, na parte B. Estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Ou seja, eles estão transformando a realidade, eles estão causando um rebuliço. Sabe por quê? Porque em meio a esse cenário, eles não perderam a fé, eles não perderam a paixão, eles não perderam o propósito, e eles estiveram sempre focados em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos, estar apaixonado por Deus, estar apaixonado por Jesus, estar apaixonado pelo Evangelho. Eles não permitiram que aquele ambiente secular depravado e podre invadisse as suas vidas e o fizessem recuar. Não, em momento algum eles recuaram, muito pelo contrário, eles foram para cima com cara de leão e coração de cordeiro. O que eu quero dizer para você nessa noite? Aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você chegar, seja luz no mundo, seja sal na terra, que as pessoas possam olhar para você e ver que você é diferente. Mesmo você trabalhando num lugar onde, às vezes, o cenário é ruim, mas você tem que ser luz. Lá na sua empresa,
lá na escola, na faculdade, lá no seu bairro, lá no seu condomínio, você tem que ser luz para a glória de Deus. Entenda isso. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera, que nós sejamos apaixonados por Ele. Queridos, quando você está apaixonado, você tem prazer de falar da outra pessoa, sim ou não? Você tem prazer de falar da outra pessoa. Tenha prazer de falar de Jesus para todos que chegarem até você. E até aqueles que não chegarem, que você se achegue para compartilhar o Evangelho. Porque nós temos que compartilhar aquilo que nós vivemos. Nós temos que compartilhar que nós estamos vivendo algo que nos alimenta diariamente, algo extraordinário, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então compartilhe, tem muita gente sedenta, tem muita gente precisando, tem muita gente esperando uma palavra. Porque Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom. Então precisamos dessa mesma chama que esses primeiros cristãos tinham, a ponto de transformar a sua realidade. O renascimento da paixão pela fé precisa acontecer em cada um de nós. E como isso pode acontecer, pastor? Entre em descontentamento santo, faça os devidos apontamentos para você. Quando você se relaciona, não adianta, se relacionou, você vai ter que fazer alguns apontamentos. Quantas vezes eu e minha esposa sentamos e ela coloca os apontamentos, Júnior, tu precisa melhorar nisso, 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 e eu digo para ela, Michele, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. São apontamentos, para quê? Para que nós venhamos crescer. Faça os devidos apontamentos nessa noite, para você crescer o seu relacionamento com Deus e fazer com que Ele se alegre contigo. Talvez alguns pontos, no decorrer da sua história, algumas decisões suas não foram sábias, algumas decisões não foram as melhores, e isso tem gerado um desconforto em você. Essa é a noite de você entregar tudo nas mãos do Senhor e sair daqui completamente renovado e apaixonado por aquele que não negou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós, entregando Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário, aonde Jesus levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Eu e você fomos sarados. Então fale com Deus sobre suas crises. Decida sair da zona de conforto, pague o preço, arrisque, inove, avalie. Pastor, como que eu posso então sair daqui renovado, sair daqui apaixonado? Queridos, você não vai viver apaixonado se você não meditar na palavra de Deus. Primeiro ponto para você renovar a sua paixão, fique firme na palavra de Deus. Em 1 Pedro 1, versículo 25 e 26, parte A, diz: porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha que profundo isso, olha que profundo, a palavra do Senhor permanece para sempre. Quanto tempo faz, igreja, que você não lê a Bíblia? Uma pessoa apaixonada, um jovem apaixonado, ele vai pesquisar a vida do outro nas redes sociais até descobrir tudo, sim ou não? Quando ele curte uma foto, você já está sabendo. E a pessoa que teve a foto curtida nem está sabendo ainda, mas você já está lá. Nossa, ele curtiu essa foto, ela curtiu essa foto. Sabe por quê? Porque quando você está apaixonado, você quer saber da vida do outro, sim ou não? Você quer saber, você quer estar junto, você quer se relacionar. Se você está apaixonado por Deus, é fácil você medir nessa noite a sua paixão. Se você está apaixonado, você medita na sua palavra dia e noite. Pastor, tem tempo que eu não leio a Bíblia. Então, você perdeu a paixão há tempo. Você perdeu o primeiro amor. Ah, pastor, eu não tenho esse costume de ler a Bíblia. Então, a partir de hoje, renove a sua paixão. Invista no seu relacionamento com Deus. Vale a pena, vale a pena. Esteja bem seguro na sua fé. Em Atos 17:11 diz: ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras,
para ver se estas coisas eram assim, examinando diariamente. Perguntaram a Billy Graham o que ele faria diferente se iniciasse o seu ministério novamente. Sabe o que ele respondeu? Eu estudaria o dobro e pregaria metade. Sabe o que ele estava dizendo? Dizendo o seguinte: olha, eu iria me aprofundar ainda mais na palavra do Senhor, meditar dia e noite, que nós possamos meditar na palavra dia e noite. Isso é um apontamento para você viver o extraordinário, para você viver essa paixão, é você meditar. Paulo escreveu: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por isso ele escreveu também ao filho, na fé, o jovem pastor Timóteo: você foi chamado para ser coluna e firmeza de verdade, e não palha seca. Leia, igreja, estude, medite, ore, para compreender a palavra da vida, para você descobrir o propósito da vida e você se relacionar com Deus. Deus, ele se alegra quando ele vê um filho querendo conhecê-lo mais. 1 Pedro 3,15 diz: estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por isso você precisa conhecer. Pessoas apaixonadas por Deus estão conquistando o seu mundo para Cristo. Estão conquistando as pessoas que estão ao seu redor para Cristo. Pessoas apaixonadas. Pastor, eu não tenho meditado na palavra. Então, você não está tão apaixonado assim. Que a partir de hoje você mude essa atitude. Mude. Segundo, para você renovar a sua paixão, ore sem cessar. Ore sem cessar. Você vai se relacionar, qual é o casamento aqui que vai durar se não há diálogo? Me diz. Nenhum. Você que é casado aqui, se você parar de conversar com o seu cônjuge, o casamento, o amor, a paixão vai esfriar, sim ou não? O nosso Deus é um Deus relacional, Ele quer relacionamento. E a sua oração é a sua conversa com Deus. Pastor, eu não sei orar. Querido, Deus é simples. Você não precisa fazer uma oração: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos montes, Deus dos vales. Não, você não precisa. Seja simples. Seja simples. Quando você se declara ao seu cônjuge, quando você se declara a uma pessoa que você ama, a uma pessoa que você é apaixonado, apaixonada, você fala aquilo que vem no coração, sim ou não? A boca fala do que o coração está cheio. Olha, meu amor, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida, você, meu Deus. Você chega a levar até uma rosa, um botão artificial, pensando em estar agradando. São atitudes que você quer de alguma forma alegrar, você leva presente, você faz de tudo para se relacionar com essa pessoa e ganhar a sua atenção. Entenda que para você renovar a sua paixão por Deus, você precisa orar. E como que eu oro, pastor? Acorda de manhã e fala: Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelos meus filhos, muito obrigado por mais um dia. Senhor, permaneça comigo, que as minhas escolhas, os meus passos, seja a tua vontade, seja o teu querer, seja a tua verdade. Agradeça a Deus pelo alimento, agradeça a Deus por mais um dia de vida, agradeça a Deus por esse dia tão especial, agradeça a Deus pelos teus irmãos, agradeça a Deus por essa família. Nós temos que ser grato a Deus, se relacionar e orar sem cessar. Diz o texto em Atos 16, 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Entenda uma coisa, Paulo e Silas tinham sido presos, apanharam em praça pública, foram presos. Eles foram para uma região que eles não queriam ir, na verdade. Eles estavam indo para um lado, o Espírito Santo conduziu eles a ir para outro. E no meio do caminho,
acontece o imprevisto, e aí eles acabam sendo açoitados em praça pública e são presos. E diante daquelas circunstâncias, eles poderiam muito bem questionar a Deus e dizer: Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Mas em momento algum, Paulo e Silas questionaram a Deus. Sabe o que Paulo e Silas fizeram? Oravam e cantavam. Essa era a atitude deles. Mesmo diante de uma circunstância ruim, eles estavam orando e cantando a Deus. Entenda que você não é termômetro, você é termostato. O termômetro, ele mede a temperatura, o termostato, ele controla a temperatura num carro. Entenda que você não é um termômetro. Se eu perguntar para você como está a sua vida hoje, você medir, talvez você vai dizer: pastor, está em 50 graus, está pegando fogo, vai explodir, porque é muito problema, porque as circunstâncias estão ruins, porque a minha vida financeira está abalada, minha vida sentimental está abalada, a minha área familiar está abalada, enfim, eu não sei quais são as circunstâncias, e eu não sei quais são as dificuldades que você está vivendo no dia a dia, eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus está contigo mesmo nessa situação difícil. Deus está com você, e você não é termômetro para ficar medindo, você é termostato, você tem o poder de transformar a realidade em nome daquele que reina e vive para sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Tenha coragem, vai para cima, igreja, vai para cima, homem, vai para cima, mulher, tenha cara de leão e coração de cordeiro. Profetiza sobre esse vale de ossos secos, profetiza sobre essa circunstância ruim, profetiza, abra sua boca e diga: em nome de Jesus, esse cenário vai mudar, em nome de Jesus, isso vai passar, em nome de Jesus eu vou ter vitória, porque Deus é contigo. Por isso você precisa se relacionar, você precisa estar em comunhão com Deus, orando sem cessar, é aquilo que o apóstolo Paulo fala aos crentes da época. Ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Em 1 Tessalonicenses 5,17 ele diz: orem sem cessar, orai sem cessar. Suas orações é uma semente com DNA dos céus. Aonde você vai passando e você vai orando, você vai lançando sementes, e essas sementes que você está lançando têm o DNA dos céus. Vai acontecer em nome de Jesus, vai acontecer. Ei, pai, mãe, você que tem orado pelo seu filho, que está afastado dos caminhos do Senhor, entenda uma coisa, quero profetizar na tua vida nessa noite, você vai ver ele ocupar essas cadeiras vazias para a glória de Deus. Você vai ver o seu filho, a sua filha se dobrando e sendo usado por Deus na obra. Creia, as tuas orações são sementes que têm o DNA dos céus. Entenda isso. Então ore, busque, peça. Ah, pastor, o meu casamento está acabando. Ei, não desista não desista desse homem, não desista dessa mulher. Deus tem um propósito com vocês. Orem, peça que Deus entre com providência, busque ajuda. Para isso nós temos o Lar da Família. Lá nós oferecemos atendimento, lá nós oferecemos diversos cursos para você crescer, para você sair de uma situação difícil, ou até mesmo para você investir no seu casamento. Terceiro, para você renovar sua paixão, ame a Deus e as pessoas sem parar. Ame a Deus e as pessoas sem parar. Tudo que nós precisamos é amar a Deus e amar as pessoas. Marcos 12, 30 e 31, olha o que Jesus fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Você não pode amar a Deus sem antes amar as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, igreja, não caia nas estratégias e nas ciladas de Satanás, falando mal do seu próximo. Não, você não pode falar mal. Você está aqui na terra para fazer o bem. Você tem que estender as mãos, mesmo que muitas vezes o seu próximo escolhe caminhos errados.
Entenda que você não pode pecar com o pecado de outros. E tem muita gente pecando com o pecado do outro. Por quê? Porque começa a criticar. Você não está aqui para criticar ninguém. Você está aqui para amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou algum dia você foi falar de você nas redes sociais. Olha, eu fiz isso de errado. Qual foi o dia que você expôs a sua vida? Qual foi o dia? Falando dos teus erros, das tuas mazelas. Nunca. Se você se deixar ser usado pelo inimigo a ponto de falar mal do outro, criticar o outro, sabe o que está acontecendo? Você não está cumprindo com a palavra. Você não está amando o seu próximo como a ti mesmo. Ajude. Você é luz no mundo, sal na terra. Você é ponte. Você, querido, é diferente. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Estenda suas mãos para realmente amar uns aos outros. Um cristão maduro é um cristão que ama. Quando eu amo, eu cresço. E quando eu cresço, eu amo. Entenda isso. Olha o que John Wesley falou em um dos seus livros. Faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Então, querido, é fazer o bem o tempo todo, em todo o tempo, fazer o bem. Faça o bem, ame a Deus e ame ao seu próximo. Ame o seu próximo. Querido, quando eu cheguei numa padaria, há anos atrás, para tomar um café, eu estava fazendo uma oração, agradecendo a Deus por aquele café naquela manhã, e um jovem chamado Franklin, um haitiano, ele coloca a mão nas minhas costas, e quando eu termino de fazer a oração, ele diz, sem eu conhecê-lo, você é cristão? Eu disse, sou. Ele disse, eu pude ver, eu pude perceber que você é cristão. Prazer, a paz. E aí, ele se apresenta, eu me apresento, e naquele momento eu amei tanto aquele jovem, tanto, que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, para eu contratar esse jovem, em tempo integral aqui na igreja, e investir na vida dele, sem conhecê-lo. Ele trabalhava numa padaria aqui na cidade, e o que eu fiz? Meses depois eu chamei esse jovem, e eu disse, eu gostaria de contratá-lo. Contratei o Franklin, 2 anos coloquei ele para fazer teologia, e era tudo o que ele queria. Ele se formou em teologia, e tem mais ou menos 6 meses que nós enviamos o Franklin como missionário para o Haiti. Quarta-feira agora eu embarco para o Haiti, para começar uma grande obra naquele país. Sabe por quê? Porque eu tenho amado a Deus, e nada adianta eu ser um pastor de púlpito, se eu fechar os meus olhos para as mazelas da minha cidade, do meu estado, do meu país e das nações. O Haiti está no meu coração. O mesmo sangue que corre na veia do Franklin e daqueles haitianos, corre na minha veia. O mesmo Jesus que eu sirvo, eles estão servindo. E Jesus morreu por eles também e por todos nós. Entenda uma coisa, nós precisamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. E nós vamos transformar a realidade de milhares de haitianos, eu creio nisso. Eu creio que essa primeira viagem será uma viagem profética, aonde outras inúmeras viagens virão, aonde talvez até você vá comigo em uma viagem missionária dessa, para nós transformarmos a realidade. Queridos, não queremos muito de poucos, queremos poucos de muito. Juntos nós somos melhores, juntos nós vamos transformar aquela nação para a glória de Deus, para a glória de Deus. Por isso nós temos que amar uns aos outros. Quarto, para você renovar sua paixão, mantenha um coração de servo. Nada adianta se o seu coração mudar, nada adianta. Olha o que diz em Mateus 15, 26. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Quando eu perco o coração de servo, eu perco a simplicidade. E quando eu perco a simplicidade, eu perco o coração que bate sem a expectativa de receber.
Entenda uma coisa, o coração de servo, ele bate perto de Deus. Tenha um coração de servo, esteja pronto a servir o teu próximo, dia após dia. É melhor dar do que receber. Quanto mais você doa, mais você se parece com o grande doador. E quem que é o grande doador? Deus. Quando você vai no mercado, você compra o arroz, sabe quem doou o arroz? Deus. O homem só comercializou. Sabe quem doou o feijão? Deus. Eu estava ali na minha sala agora, com uma bandeja de frutas, e eu estava lembrando, tudo aquilo dali foi Deus que doou. A banana, a laranja, a maçã, tudo foi Deus que doou. Deus é o grande doador. Ele não mediu esforços e doou também o seu único filho para morrer na cruz por nós, para que nós voltássemos a se relacionar com Ele, porque pelo pecado nós fomos separados. Entenda uma coisa, Deus, Ele nos ama tanto, tanto, que me constrange, porque em todo tempo na palavra você vai ver que Ele quer nos trazer para junto, Ele não quer abrir mão de nós, e Deus, Ele não abre mão de você, mesmo você abrindo mão de você mesmo, mesmo você se achando o maior de todos os pecadores. Entenda uma coisa, a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, e nessa noite a sua misericórdia está sobre nós. Basta você fazer os devidos apontamentos, olhar para dentro de você e gerar dentro de você um descontentamento santo, a ponto de gerar uma transformação, e você dizer, eu preciso melhorar, eu preciso meditar mais na palavra, eu preciso orar mais, eu preciso amar mais o meu próximo, eu preciso ter um coração de servo. Nós temos inúmeros ministérios aqui, você pode servir de alguma forma. Eu cheguei hoje, no meio daquela chuva, estavam os voluntários lá fora do estacionamento da igreja, com guarda-chuva, servindo a igreja, servindo. Isso é coração de servo. Eles fazem aquilo com amor. Os diáconos aqui da igreja estão aqui posicionados, sabe por quê? Porque tem amor. Nós precisamos amar uns aos outros. Entenda que o coração do servo, ele bate perto de Deus. Se o seu coração começar a estragar, a unção não pode fluir. Não negligencie o dom que Deus lhe deu. Está lá em 1 Timóteo 4,14. Péter, ele fala uma frase linda: a medida da vida não é a sua duração, mas sua doação. É o quanto você doa o seu tempo para as pessoas e para Deus. Quinto, o ministério de louvor já pode subir. Volte a sonhar. Uma pessoa que tem a sua paixão renovada, ela sonha. Entenda que os céus é o teu limite. Ah, pastor, eu não tenho mais sonhos. Ah, pastor, olha, eu não sonho mais. Sabe por quê? Porque você perdeu a paixão. Jabes sonhava e pedia a Deus que os seus sonhos se tornassem realidade. E sabe qual era a oração de Jabes? Ah, Deus, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me dos males e livra-me de dores. Essa é a oração de Jabes. E sabe o que aconteceu com Jabes? Deus o fez conforme ele pediu. Deus, Ele tem prazer de abençoar os seus filhos. Em Deus você pode sonhar sim. Em Deus você pode sonhar. Pessoas aqui que enterraram os sonhos, projetos, em nome de Jesus, que nessa noite tudo isso venha aflorar dentro de você e que você comece a sonhar, porque em Deus você vai longe, em Deus você pode todas as coisas. Entenda isso, entenda isso. Os irmãos de José um dia disseram: lá vem aquele sonhador. Diziam um ao outro: lá vem o sonhador. José era visto como um sonhador. José era visto como um sonhador. José era conhecido por ser um jovem sonhador. Ele tinha sonhos. Quais são os teus sonhos? Você é conhecido como sonhador, sim ou não? Se você não é conhecido como sonhador, é porque você perdeu a paixão. Eu sonho grande. E eu louvo a Deus que eu tenho uma esposa que sonha tão alto quanto a mim. E um dos maiores sonhos que nós temos é levar o maior número de pessoas para o céu. Nós estamos se dedicando para isso.
No final da nossa história, o que mais vai valer a pena é o quanto nós fizemos pelo nosso próximo e o quanto nós se relacionamos com Deus. Eu entendi uma coisa, que a minha vida aqui na terra tem um propósito. Eu não estou aqui para satisfazer as minhas vontades. Eu estou aqui para cumprir o propósito que Deus tem para mim na terra. Jesus, quando Ele veio, quando Ele foi enviado à terra, Ele veio com um propósito. Porque eu entendi que eu não sou um ser humano com experiências espirituais. Eu sou um ser espiritual com experiências humanas. Porque eu vou permanecer na eternidade com meu Deus. A vida aqui na terra é muito rápida. Pastor, então, eu preciso sonhar, sonhe. Sonhe na sua vida pessoal, pode sonhar. Na sua vida familiar, Deus tem prazer de te abençoar. Há uma promessa para nós que nós comeremos o melhor dessa terra. Mas nunca esqueça de sonhar os planos de Deus para a tua vida. Eu lembro que há tempos atrás, uma professora foi corrigir um trabalho de missões que eu tinha feito. E ela disse que quando ela pegou o meu trabalho, o meu e da Michele, ela disse que ela sentiu algo muito forte ao corrigir aquele trabalho. E ela disse para mim o seguinte: Júnior, eu senti que o seu trabalho de missões que você fez para a China foi algo tão forte, tão profundo, que Deus vai te enviar para a China em missões. E aquilo alimentou o meu coração. E a partir daquele momento, aquela palavra liberada na minha vida passou a ser um sonho de ir para a China. E tem alguns meses que eu fui convidado para fazer parte de uma viagem missionária para a China. E eu fui, e nós permanecemos 15 dias lá. E foi um tempo precioso. Para muitos, eu era um sonhador de querer ir para a China. Eu lembro que há tempos atrás, quando eu ministrava para jovens, eu liderava jovens há anos atrás. Eu fiz um culto de missões e eu profetizei que eu ia para as nações. Quarta-feira estou embarcando para o Haiti. Estivemos agora na Bethel, na Califórnia, e um adolescente profetizou sobre a minha vida e sobre a vida da minha esposa. E ele, sem nos conhecer, ele disse: eu vejo que vocês têm um chamado para ajudar muitas pessoas. Eu vejo vocês ajudando muitas pessoas. E eu vejo também que vocês têm um chamado para ministrar até em estádios. Vocês serão convidados. Talvez para você nesse momento, você pode pensar: ah, ele está sonhando muito grande. Queridos, eu não almejo crescer pessoalmente. Eu almejo fazer a vontade do meu Pai. Se for preciso ministrar em estádio, em outros países, eu vou, eis-me aqui, Senhor. Eu vou ministrar com a mesma paixão para milhares, aquilo que eu ministro para um ou para dois. Independente o número que o Senhor colocar na minha frente, eu tenho que estar apaixonado por Deus. O que mais vai valer a pena no final da minha história não é o quanto eu impactei as pessoas, mas é o quanto eu influenciei as pessoas a ter um relacionamento com o nosso Pai verdadeiro, nosso Pai eterno, Jesus Cristo, nosso Deus, e também Jesus Cristo de Nazaré, o Filho. Sonhe, que os teus sonhos possam estar alimentados dia após dia. O céu é o teu limite. Os sonhadores e visionários despertam para o novo tempo. Então que você possa sonhar como José sonhava, e se tornou realidade na vida dele. Sexto e último, seja encontrado fiel até o fim. 2 Timóteo 4,7 diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No final da minha história, no final da minha vida aqui na terra, inclusive no meu velório,
Que eu devo partir antes de você, Michele. É o que eu quero. Eu quero que você coloque para mim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Persevere, nunca desista da fé em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O que mais vai valer a pena no final da tua história é o quanto você se relacionou com Deus, o quanto você guardou a fé, o quanto você confiou. Vida cristã é simultaneamente ser adorador e discípulo, fazer missões e ministério e sempre promover a comunhão. Isso é vida cristã. Isso é realmente viver apaixonado por Deus, que você possa se apegar nisso dia após dia, que você possa ser fiel a Deus, que você possa sonhar a cada momento, que você possa ter um coração de servo, que você possa amar a Deus e as pessoas ao seu redor, que você possa orar sem cessar e que você possa meditar na palavra dia e noite, e assim você vai viver de forma apaixonada, agradando ao seu Pai eterno. Que assim seja na minha e na sua vida. Se coloque de pé nessa noite, igreja.